O homem, pela própria razão, pode chegar ao conhecimento de Deus, da existência de Deus e de seus atributos. Isso já foi definido pelo Concílio Vaticano I. Pode saber que Deus existe, contemplando a criação, por exemplo, contemplando a ordem que há no universo. Santo Tomás apresenta lá as vias, as 5 vias, que através da razão a gente vê que Deus existe. Por isso, negar que Deus não existe é negar o óbvio. E só diz que Deus não existe quem quer que Ele não exista. Por isso, os ateus são indesculpáveis. Para dizer a verdade, quando o homem deixa de reconhecer um Deus, o homem termina se tornando o próprio Deus, ou idolatrando alguma coisa. Portanto, dizer que Deus não existe, ou negar a sua existência, ou simplesmente prescindir da sua existência, é terminar adorando alguma coisa, criatura. Mas nós podemos então conhecer que Deus existe através da razão, podemos saber alguns atributos de Deus, por exemplo, a unidade de Deus. Deus é uno, e os vários autores colocam provas dessa unidade. Por exemplo, se existissem mais de um Deus, um seria diferença do outro, senão não seriam 2, ou 3, ou 4. E o que caracterizaria um Deus seria que um teria uma perfeição que o outro não teria. Isso iria contra a própria razão de ser Deus. Portanto, a própria razão prova que existe um Deus e não pode haver mais que um. Que esse Deus é simples, não é composto, ele é uma substância simples, porque é espírito, ele é onipresente, onipotente, que esse Deus é criador de todas as coisas. Nós podemos conhecer esses atributos e outros de Deus. Porém, entrar na intimidade de Deus só se Deus se revela, porque aí a gente já entra no mistério. E o mistério está acima da nossa inteligência, acima da nossa razão. O homem só pode conhecer por si mesmo aquilo que está abaixo da razão. Eu posso conhecer como, por exemplo, alguém faz um prédio como esse. Posso conhecer como funcionam os vários mecanismos das coisas. Posso conhecer o universo. Mas tudo isso está abaixo da minha inteligência. Eu não posso conhecer aquilo que está acima da minha inteligência. Então, conhecer a Deus, eu posso saber da existência de Deus, dos seus atributos, mas a intimidade de Deus está acima da inteligência. E se eu pudesse conhecer, eu seria Deus. E conheço por quê? Porque aí tem a necessidade para conhecer que Deus se revele. E Deus então vai se mostrando à humanidade de modo pedagógico. Começa com os nossos primeiros pais. Foi interessante que a revelação, ou seja, tirar esse véu, revelar, tirar o véu do mistério, ela vai acontecendo na história de modo pedagógico. Deus vai mostrando aos poucos. Depois, primeiro pelos patriarcas, depois através do seu povo, ele se revela, faz um povo com Abraão e vai se mostrando aí como ele é, como ele quer ser cultuado, qual é o seu projeto, o seu plano de amor para com a humanidade. Tudo isso Deus vai mostrando, ele vai se revelando. E vai com um cuidado, porque no entorno do povo hebreu havia muita idolatria. O povo era idólatra, os povos eram idólatras, os povos tinham caído do politeísmo. Então Deus, para conservar o povo hebreu, Deus vai se mostrando e vai cobrando, vai exigindo: não tereis outros deuses diante de mim, eu sou Deus, eu sou único. O povo então vai acolhendo essa revelação. Em alguns momentos se deixou levar
pelos idólatras, muitas vezes caiu na idolatria também. Deus mandou castigos, mandou profetas. E Deus então foi se revelando pedagogicamente até enviar o seu Filho. E quando Deus envia o seu Filho, aí Ele vai mostrar quem Ele é. Ele vai mostrar como Ele é. Vai mostrar a sua intimidade para nós, tanto quanto nós podemos alcançar aqui nessa vida. No passado, no Antigo Testamento, Ele já tinha mostrado alguns indícios de que Ele é uno, sim, isso é claro, fica bem claro, mas que ali tem uma família em Deus. Então nós vemos, por exemplo, quando Deus vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Coloca no plural, façamos. Imagem e semelhança. O homem com inteligência, com vontade, com sensibilidade. Deus vai fazendo, vai mostrando. Por exemplo, quando o sacerdote aspergia o povo com o óleo do cordeiro, aspergia 3 vezes, porque era um indício. Os anjos, lá na profecia, na visão de Isaías, cantam diante do Altíssimo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, 3 vezes santo. Vamos ver Davi falando: disse o Senhor ao meu Senhor. São indícios, são algumas demonstrações de que ali tem uma família, mas a gente só vai conhecer mesmo com a vinda de Jesus. Isso já começa na Anunciação. Quando o anjo diz a Maria: achaste graça diante de Deus, darás à luz um filho, que será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Então Maria vai dar à luz ao Filho do Altíssimo, logo o Altíssimo tem um filho, e dará o trono de Davi seu pai. Esse Filho do Altíssimo será chamado Filho de Deus. Em linguagem bíblica, será chamado significa Filho de Deus, mas também é filho do homem, porque dará o trono de Davi seu pai. Então Deus vai se fazer homem ali no ventre de Maria. E Maria, um pouco perturbada com aquela saudação, com o significado daquela saudação: como se fará isso se eu não conheço o varão? E o verbo conhecer, em linguagem bíblica, tem o sentido de ter um relacionamento íntimo. Que mostra que Maria era virgem e que pretendia continuar sendo, senão não perguntaria. E o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então ele já mostra uma terceira pessoa, o Espírito Santo que vem sobre ti. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, será um Filho de Deus. E quando a gente vê o Espírito Santo vem com a sua sombra, a gente já volta lá em Gênesis e diz: no princípio Deus criou o céu e a terra, porém era informe e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito. E vamos ver lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, como fala Isaías. Jesus vai repetir na sinagoga de Nazaré. Vamos ver, fala sempre no Espírito, aquela nuvem que vai protegendo o povo na caminhada do Egito à terra prometida. Aquela nuvem, aquela sombra agora vem sobre Maria. Então a gente já vai vendo aí essa família, o filho que se faz homem no ventre de Maria, filho de Deus. Logo que você é filho, tem um pai, e tem o Espírito Santo que cobre Maria e fecunda Maria. Então a gente vê aí já a primeira revelação desta família, que é a família divina. Quando Maria vai visitar Isabel cheia do Espírito Santo, diz: a mãe do meu Senhor me vem visitar. Então mostra que aquele que ela tinha no ventre era o Senhor. Então a gente vai vendo, Deus vai mostrando aí, né,
que ele é uma família divina, né? Depois Cristo então começa a ir falando. Nós vemos aos 12 anos Jesus vai ao templo e fica no templo, né? E Maria chega com José e diz: eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E Jesus responde: por que me buscavas? Não sabias que eu devo ocupar-me nas coisas do meu pai? Tem um outro pai. José sim, é pai legal, é adotivo, mas ele tem um outro pai. Ele vai mostrando que tem um pai. E quando começa a pregação, ele vai mostrando que tem um pai. Pai me enviou, eu vivo pelo Pai. O Pai é maior do que eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu cuido das obras do meu Pai. E ele vai falando em diversos momentos que tem o Pai, mas vai exercendo a sua missão como homem-Deus, para que creiais que o Pai me enviou. Aí ele faz a obra. Eu faço as obras do meu Pai. Então ele nota que ele não só ele tem um Pai, como ele é enviado pelo Pai, tem uma relação com o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então essa relação dele com o Pai é uma relação de unidade. Eu e o Pai somos um. Mas isso deixa os judeus furiosos. Deixa os judeus furiosos. Uma vez a Santa Edith Stein, ela era judia, se converteu, né? Um dia ela levou a mãe à sinagoga. A mãe já velhinha, era muito fiel, a mãe na religião dela, né? E ela disse que a mãe era muito bem intencionada, né? E a saída da sinagoga, ela já era cristã, Edith. Ela falou assim: você gostou? Falou bem, né? Falou bem. E por que você não segue? Ela falou assim: Jesus. Aí a mãe disse: eu não tenho nada contra ele. Acho ele uma pessoa maravilhosa. Mas ele diz que é filho de Deus. Quer dizer, Jesus foi condenado por quê? Por ser filho de Deus. Isso para os judeus é inadmissível, porque eles tinham aquela questão de só existe um Deus, então existe não são dois deuses. Então essa questão de querer de uma ameaça de perder o monoteísmo, né? Depois a gente vai ver que não é isso, não é disso que se trata, né? Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele não nega o monoteísmo, pelo contrário, né? O mistério está exatamente na Trindade, na unidade na Trindade, unidade na essência, unidade na natureza, né? Em Deus, unidade na substância, que substância, natureza e essência em Deus é a mesma coisa, né? Mas Jesus então vai mostrando essa Trindade, né? Depois ele vai falar, e é um Deus que perdoa, teus pecados te são perdoados, porque Ele é Deus. Eles não te condenaram, disse para a mulher adúltera: eu também não te condeno, eu também não te condeno, vai e não peques mais. E se revela como Messias para a samaritana e para aquele Bartimeu, né, o cego, né, que foi curado, enfim. Então Cristo vai mostrando que tem Ele, Filho, e tem o Pai. O Filho que é enviado pelo Pai. Depois nós vemos no batismo de Jesus a primeira manifestação da Trindade. Jesus vai lá para ser batizado por João. É interessante, né, aquela pergunta que João, aquela resistência que João tem a Jesus, né? João diz: espera aí, mas eu que devo ser batizado?
E Jesus diz: para que se cumpra toda a justiça. Uma frase misteriosa essa. Mas que justiça que é? Porque João fazia o eixo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e Jesus respeitava a missão de João. Então ele se submete à missão de João, porque o Pai tinha enviado João para preparar o caminho. E ele então se coloca ali como penitente e como pecador, embora não tivesse pecado, e ele garante aí a missão de João. E é interessante que logo depois que João batiza Jesus, Jesus começa a pregar e João vai preso, porque a missão dele já tinha acabado, que ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando há o batismo, o Pai já manifesta a sua glória ali diante de todos. Este é meu filho muito amado. Isso é uma declaração de amor do Pai, Esse é meu filho muito amado. Nele coloquei toda a minha complacência. E o Espírito Santo vem e pousa como uma pomba sobre Jesus. Aí há a manifestação, a teogonia, a manifestação da glória de Deus. O Pai falando na nuvem, o Filho ali, esse é meu filho, e o Espírito Santo ali como uma pomba, em forma de pomba, sobre Jesus. Depois Jesus vai, durante a sua vida pública, falando dessa relação com o Pai, como nós já estamos vendo. Depois, aí na última ceia, isso é muito claro, se nós lemos lá o Evangelho de São João, a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, é de uma intimidade com o Pai, assim, que a gente fica só observando, os dois conversando, ele conversando com o Pai. Glorifica o teu Filho com aquela glória que tinha antes que o mundo fosse criado. Então, antes que o mundo fosse criado, ele já glorificava o Filho. Depois, quando fala aos discípulos, aos apóstolos ali presentes, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que eu vos enviarei do Pai, recebereis a força do alto, eu vos darei um outro Consolador, o advogado, que não é Ele. De modo que Cristo vai falando aí já dessa terceira pessoa. E quando a gente vê em Pentecostes acontecer mesmo a vinda do Espírito Santo, quando vê já no começo da igreja o Espírito Santo agindo nas primeiras comunidades, no primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, quando os primeiros cristãos se reúnem para tratar dos primeiros problemas da igreja, no final dão uma decisão e dizem, decidiram, foi conveniente ou coube ao Espírito Santo e a nós, fala do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na igreja, já no primeiro concílio a gente vê isso, bota bem claro, e assim vai até o fim do mundo, o Espírito Santo agindo. Então são essas três pessoas que são reveladas. Então nós só podemos conhecer essa realidade, essa família divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela revelação, até chegar ao último momento em que Jesus, quando faz o envio, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, ide pelo mundo inteiro, fazei de todos discípulos meus e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, porque é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque são três pessoas distintas em um só Deus. Então essa revelação da Trindade já nos é dada aí na Sagrada Escritura, nesses diversos momentos de que nós falamos. Pois São Paulo, nas suas epístolas, vai falando, como a gente falou hoje na missa, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Pai, o poder do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo, de modo que vai mostrando que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
A caridade de Deus e a comunicação do Espírito Santo estejam convosco. Está lá nos Coríntios, e era a saudação comum de São Paulo. A Santíssima Trindade é o centro absoluto da nossa doutrina. Característica própria e o centro, a essência da nossa doutrina. Evidentemente, a nossa fé é a fé numa pessoa, que é a pessoa do Filho de Deus feito homem, que nos revela a Trindade como centro. Por Jesus, nós vamos, pois, à Trindade, né? Como a gente viu hoje. Diferentes, nós temos 3 religiões monoteístas grandes no mundo, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Mas a Trindade é nossa, é o cristianismo, que é um mistério. Nós não vamos entender nunca. No céu, um pouco mais do que a gente consegue aqui na terra, através da luz, da glória, da lumen glória, contemplação de Deus face a face. Como diz São Paulo, aqui nós contemplamos por um espelho, como no espelho, lá contemplaremos face a face. Mas é o centro da nossa fé, unidade e trindade de Deus. Essa foi já a primeira pregação dos Santos Padres, a gente já vê isso, a pregação dos Santos Padres, que Deus é uno na essência e trino nas pessoas. Como isso é, na verdade, não se entendia. Quando vem as primeiras heresias, já começam a atacar, porque as heresias ou atacam a divindade de Jesus ou atacam a humanidade de Jesus, mas em todas elas atacam a Trindade. Os padres pré-nicenos, antes do Concílio de Nicéia, eles falavam muito do chamado subordinacionismo. O que era o subordinacionismo? O subordinacionismo é essa subordinação do filho com o pai. Existe um subordinacionismo sadio, existe um subordinacionismo herético. O subordinacionismo sadio é isso que Jesus fala: eu vivo pelo Pai, o Pai é maior do que eu, o Pai me enviou. Então, só o fato de ter um pai e um filho, já existe aí uma subordinação. Faço a vontade do Pai, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Existe uma subordinação, evidentemente, sem ferir a divindade, é claro, porque Jesus é Deus, Jesus Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo, tem a mesma natureza divina, mesmo poder, mesma sabedoria. E essa subordinação não é subordinação no sentido, como nós entendemos, no sentido humano, né? No sentido que o Pai gera o Filho desde toda a eternidade, o Filho é gerado pelo Pai, então eu coloco sempre no tempo presente, porque é desde toda a eternidade, não houve princípio. O Filho não teve um princípio, ele é eterno com o Pai. E o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, procede, sempre a gente diz no presente, por quê? Porque não existe um começo. No princípio Deus criou o céu e a terra, logo Deus está antes do princípio. Deus não teve princípio, Ele é eterno. Mas esse subordinacionismo sadio que os pré-nicenos tinham, era um subordinacionismo nesse sentido, né? De que o Pai gera o Filho, e o Filho recebe a natureza do Pai, e o Espírito Santo procede das duas pessoas. Mas não existe diferença no sentido de que um é maior do que o outro, no sentido como Deus, né? E existe o subordinacionismo herético ou falso, que é o subordinacionismo em que coloca Cristo, Jesus, ou Filho, melhor dizendo aqui, como criatura do Pai. Aí que está o erro. Como se o Filho tivesse um princípio. E esse foi o erro de Ario.
Porque esse ambiente subordinacionista na época de Ario existia. Só que na escola de Ario, esse subordinacionismo colocava o filho tendo um princípio depois do pai. Ario era um personagem assim, muito conturbado, né? Muito polêmico, né? Ele morava lá em Alexandria, já jovem se tornou cismático, ele abraçou um cisma lá de Melécio, foi condenado por isso, depois fez as pazes com a igreja, foi ordenado diácono. Como diácono, ele criou problemas lá com o bispo dele, Pedro, antes de Alexandre. O diácono já era confuso. Depois se acertaram lá, foi ordenado padre. Aí, como padre, ele começou foi nomeado uma paróquia lá, região do mar, uma região marítima, e começou a pregar esse subordinacionismo de Jesus com relação ao Pai, mas nesse sentido de que Jesus é a maior das criaturas, foi criado antes que o mundo existisse, mas é criatura. Quem se revoltou contra o padre Ario, ou Ário, foi o povo. O povo foi lá reclamar com o bispo, foi lá falar com o bispo. Aí o bispo chamou o padre Ario, o Ário, e vamos discutir aqui. Aí marcou os debates diante do clero, e ele firme, querendo convencer o bispo, né? Quando ele viu que receber uns apertos do bispo, ele escreve para Eusébio de Nicomédia, que era um bispo de Nicomédia, amigo dele, e manda aí, tem uma carta até: esse bispo aqui, Alexandre, não cessa de me espicaçar. Ele usou esse termo, me espicaçar, porque eu estou falando isso. Aí fala os motivos e tal. Recebe o apoio de Eusébio de Nicomédia. Depois ele era muito bem relacionado com vários bispos, escreve para todo mundo, depois só começa no coitadinho do Ario e começa aí, pronto, aí se espalha a heresia do arianismo lá naquela época, e cria uma confusão, porque aí já começam bispos defendendo Ario e bispos contra Ario, né? É assim que estoura a heresia do arianismo. Começou numa paróquia, com um padre na paróquia falando para o povo heresia, e o povo, com sensus fidelium, foi lá para o bispo, e aí estourou o negócio, né? E aí começaram, então o bispo dele fez um concílio, juntou primeiro um concílio na diocese para condenar, depois os bispos juntaram um concílio contra a doutrina correta, o Eusébio de Nicomédia, com outros bispos, e criou-se a divisão, e concíliozinho daqui, concíliozinho de lá, e começaram aquela confusão. Aí Constantino, sabendo disso, diz assim: vou convocar um concílio para colocar a paz nessa igreja, porque desse jeito não dá. Aí convoca o concílio de Nicéia, foi convocado por Constantino, evidentemente com a aprovação do Papa, e convoca o concílio de Nicéia. Estamos aí no ano 325. Tudo porque o Ario dizia que Jesus era subordinado ao Pai, é o Filho subordinado ao Pai, porque foi criado pelo Pai, era a maior das criaturas, né? E ele olhava para Jesus e dizia: mas como pode um Deus sofrer tudo isso? Um Deus derramar o sangue, um Deus, não pode ser um Deus, entendeu? E procurava então naqueles arroubos, né? Mas era nisso, um padre falava muito bem, tinha uma conversa muito boa, era muito popular, né? E não era um padre midiático, porque não tinha mídia, mas era como se fosse na época. No concílio de Nicéia, está lá Ario articulando com os bispos, ele não pôde entrar, articulando com os bispos para defender a posição dele lá dentro do concílio de Nicéia. E se destaca no concílio, aí Alexandre vai, que é o bispo dele, que já o tinha condenado, ele foi excomungado. Alexandre vai, e Alexandre leva o diácono dele, que era de uma inteligência, de uma profundidade, chamado Atanásio, que nós conhecemos, que era diácono de Alexandre.
Atanásio então se destaca lá no concílio e os arianos já começam a ficar de olho nele. Esse menino aí vai dar trabalho. Fizeram então lá aí acharam um termo, porque é lógico, a teologia estava se desenvolvendo, o estudo teológico estava se desenvolvendo. Como é que é essa relação do filho com o pai? Né? Como é que é essa relação? Aí encontraram a palavra homiousios, que é o nosso consubstancial. Pegaram um termo lá, né, da filosofia, substância, então disseram, tem a mesma substância, então ele é consubstancial ao Pai. Pronto. Os bispos aprovaram, os bispos que eram arianos foram condenados, juntamente com Ario, e como diz aqui no Rio, vida que segue. Só que a vida não segue, né? Porque os arianos não se conformaram e começaram a combater, a boicotar, a perseguir, né? Ario teve que sair, foi embora, depois voltou e foi recebido por outros bispos, apoiado, etc. E depois Atanásio, Alexandre morre, Atanásio é nomeado bispo, aí agora Atanásio fica lá e a coisa piora. E começam então as articulações políticas. Quando o imperador chegava e condenava, e era imperador simpático aos arianos, expulsava Atanásio. Vinha o outro que não era simpático aos arianos, Atanásio voltava. E assim Atanásio ficou 5 vezes expulso da sua diocese, né? E a crise do arianismo durou séculos. A gente hoje fala que a gente quer que as coisas se resolvam a toque de caixa, né? Séculos. Depois não vieram outras heresias, né? Os arianos continuaram. Mas sempre nessa linha, né? Negar que o filho é consubstancial com o pai. O problema todo foi aí. Mas depois, em 381, houve um outro concílio, o concílio de Constantinopla, que completa o de Nicéia. Aí nós já estamos com as heresias também envolvendo o Espírito Santo. Aí coloca lá o Dominum et Vivificantem, o Espírito Santo é aquele que é o Senhor, com o Pai e o Filho, e vivificador. Interessante, não colocaram lá o consubstancial, que a briga também estava feia. Então essa aqui entra. Então a igreja é sempre guiada, né, pelo Espírito Santo, não deixou que entrasse ali a heresia, né? E ali nós temos a fé católica expressa lá no concílio de Nicéia e Constantinopla. Depois foram surgindo aí os credos, né, as profissões de fé, o credo chamado ambrosiano, o atanasiano, aliás, o atanasiano, ambrosiano é outra coisa, é o atanasiano. Não se confunde as pessoas, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. A fé católica que veneramos, diz lá o credo, né? Que nós veneramos é um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem separar a substância, porque uma é pessoa do Pai, outra é pessoa do Filho, outra do Espírito Santo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma só divindade, uma só glória, uma coeterna majestade. Qual é o Pai, tal é o Filho, tal o Espírito Santo. Incriado Pai, incriado Filho, incriado Espírito Santo. Imenso Pai, imenso Filho, imenso Espírito Santo. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. No entanto, não são 3 eternos, mas um só eterno. Não são 3 incriados, nem 3 imensos, mas um só incriado e um só imenso. Igualmente é onipotente o Pai, onipotente o Filho, onipotente o Espírito Santo, mas não são 3 onipotentes, senão um só onipotente. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. No entanto, não são 3 deuses, mas um só Deus. Assim, Senhor é o Pai, Senhor é o Filho, Senhor é o Espírito Santo, mas não são 3 senhores, e sim um só Senhor. Isso diz o credo lá de Santo Atanásio. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho foi gerado pelo Pai, mas não foi criado pelo Pai, sim gerado, e é gerado.
O Espírito Santo do Pai e do Filho não foi feito, nem criado, nem gerado, mas ele procede. E nesta Trindade, nada é antes nem depois, nada é maior ou menor, mas as três pessoas são entre si coeternas, coiguais, de sorte que em tudo o que há, nós temos que venerar o mesmo Deus, unidade na Trindade e Trindade na unidade. E quem queira se salvar tem que crer na Trindade, na unidade na Trindade. Essa é a nossa fé. Está lá no Denzinger, né, que recolhe todos esses documentos da igreja. Então é a nossa fé. Então nós temos nosso Deus é uno na essência e trino nas pessoas. E que é com os atributos que nós sabemos: unidade, onipotência, onipresença, sabedoria incriada, beleza, excelsa beleza, né? Todos esses atributos, né? Simplicidade, tudo isso são atributos de Deus, uno na essência e trino nas pessoas. É claro, para se chegar a essa clareza, que é um mistério. Um é Senhor, outro é Senhor, outro é Senhor, mas não são três senhores. Isso é um mistério. É um mistério. E na nossa cabeça não cabe. Se coubesse, seria menor. Como aquela famosa visão de Santo Agostinho, vendo o menino lá na praia de Cartago, e querendo pegar a água do mar, trazer toda colocar toda dentro de um buraquinho que ele tinha cavado na areia. E Agostinho disse: não está vendo que esse mar é imenso, não vai caber aí? Ele disse: é mais fácil caber esse mar aqui dentro desse buraco do que o Senhor entender na sua cabeça o mistério da Santíssima Trindade, que é mais que o mar para caber na sua cabecinha pequenininha. Assim é o ser humano. Então nós cremos, e como cremos, amamos. Agora é muito importante, assim como Deus quis se manifestar na sua intimidade, essa família divina, essa comunhão divina, quis se manifestar, né, através do seu Filho, é através do seu Filho que Ele quer que a gente vá a Ele. E é bonito porque Deus Ele quer nos tornar filhos no seu Filho. Por isso nosso Senhor usa aquela imagem da videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos que foram enxertados no tronco, na videira. Todo aquele que der fruto, o Pai vem e dá uma podadinha, né? Porque a gente é meio vaidoso, então Deus dá umas podadas na gente para a gente poder, com o sofrimento, né, ir quebrando essa vaidade para a gente dar fruto. Mas aquele que não der fruto, o Pai, então, nota que tem sempre a figura do Pai, né? Que vai lá e corta, né? Mas aquele que dá fruto, o Pai cuida. O Pai cuida. Então, na verdade, né, essa figura da videira é a figura de Jesus. E esses ramos somos nós. E quem cuida é o Pai. Por isso São Paulo vai nos dizer que o Pai nos predestinou na adoção, pela adoção com o seu Filho. Então o Pai nos adota com o Filho. Quando o Pai olha para nós, olha o Filho. Por isso é importante, quanto mais nós parecermos com o Filho, melhor. Entendeu? Deus vai olhar para nós assim: será que é meu filho mesmo? Está muito desfigurado isso aí, está muito esquisito. Está meio carnavalizado, né? Botou aí uns papéis de umas pinturas de palhaço aí. Ah, não é Jesus não. Não é Jesus não. Então quanto mais nós
nos assemelharmos a Jesus, né, mais estaremos unidos à Trindade. O Pai vai olhar para nós: é meu filho, é meu filho. Isso daí a importância, né, de nós cada vez mais centralizarmos a nossa espiritualidade em Jesus, meditarmos a vida dele, tomarmos as atitudes dele, imitarmos nas suas palavras, nos seus exemplos. O que é que Jesus faria no meu lugar nesse momento? Aí eu faço. Essa deve ser sempre a minha pergunta. Jesus agiria assim? Eu sempre me questiono como sacerdote, porque o sacerdote é outro Cristo, né? Como cada um de vocês também, só que o sacerdote num sentido diferente, mas até porque é a presença visível de Cristo no mundo. Eu sempre me questiono, né? Será que Jesus vai se irritar com essa pessoa conforme eu estou me irritando agora? Dando um fora? Tendo um ataque? Não acontece isso, né? Será que não tem que ser paciente, né? Será que não tem que olhar e... Será que não precisa agora corrigir? Não precisa chamar atenção? Né? A tentação é sempre usar de Jesus, né? Imitar Jesus quando ele entra no templo, né? Não é por aí. Não é por aí. Às vezes a gente... nós temos essa tentação, né? De encobrirmos, porque Jesus está em nós pelo batismo, né? Mas de encobrirmos Jesus para que apareça mais o próprio eu. Entende? Aí está o risco. Então nós vamos viver a Trindade habita em nós na medida em que nós vivemos o Cristo. Aquilo que Jesus fala, né? Aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. E é claro que se vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo. Então nota, nele faremos morada é o fim de um processo. Aquele que me ama, meu Pai o amará, né? E nós viremos a Ele e nele faremos morada. Só que em outro lugar ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então poderíamos juntar tudo e dizer: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Então, a prova de amor é qual? Guardar os mandamentos. E é este o segredo da felicidade. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam ou a põem em prática. Então, ouvir a palavra de Deus, guardar, pôr em prática, prova de amor a Jesus, o Pai ama e a Trindade vem habitar em nós. Então o processo só vem mais atrás. Tem que ouvir, conhecer Jesus, ouvir, meditar, como Maria, seu coração, colocar em prática por amor a Jesus. O Pai vai olhar ali, vai ver o seu Filho em nós. O Pai diz: meu Filho está lá, vamos morar nele. O Espírito Santo vem e mora em nós. Aí pronto, saímos por aí com Deus em nós, iluminados, né? Fortes. Por isso a gente entende que as pessoas, muitas vezes, pessoas que a gente vê sofrendo, pessoas que a gente vê maltratadas pelo mundo, felizes. Felizes, tranquilo. Tinha um colega no seminário, era muito engraçado, ele tinha vindo lá do interior, já era uma vocação tardia. A gente chamava ele de mineiro. Era meio assim, bem do interiorzão e tal, falava assim meio bem do interior, né? Meio arredio, chamava ele de mineiro. Aí os meninos, né, todos jovens, né, começavam a rir dele, muitas vezes brincava com ele e tal. Mas ele era tranquilo, né?
sempre rezando, estava lá tranquilo, trabalhava, fazia tudo direitinho e tal. Onde os meninos disseram assim, vou dar um susto nele. Naquele tempo, né? Vocês sabem que as notícias demoravam a chegar, né? Telefone e tal, tal. Estamos aí nos anos 70 ainda, né? Chegaram assim, ô mineiro, tua mãe morreu. Aí ele, mió. Olharam um para o outro assim, não mineiro, não morreu não. Ele, mió ainda. Tranquilo. Então essa tranquilidade, essa alegria de quem está com a Trindade. A gente se encontra lá, ué. Não morreu não, mió ainda. Depois ele voltou lá, é padre, né? Foi padre depois de mim, um ano depois de mim é padre, né? Encontrei com ele na rua um dia aí, tem bastante tempo. Encontrei com ele, me chamou, deu um grito, né? Que é do jeito dele, tá? Na terrinha dele lá. De qualquer forma, viver essa Trindade, né? Contemplar essa Trindade, né? E Deus deixou alguns sinais da Trindade no mundo, né? Tu vê, por exemplo, o Sol, né? Tem focos de luz, o Sol, o raio e a própria luz que chega, que ilumina, né? Uma imagem, né? Assim, parca, né? Da Trindade. A própria alma humana, né? A imagem da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem, né? Inteligência, vontade, sensibilidade, por aí vai. Então vamos amar a Trindade, glorificar a Trindade, né? Quando a gente reza o terço, né? Diz lá o Papa São João Paulo II no Rosário Virgens Maria, nós rezamos as Ave Marias, né? Primeiro começamos com a profissão de fé, creio, né? Depois do Pai Nosso, né? Rezamos juntos com Jesus, Pai Nosso que estás no céu, é Jesus rezando conosco. Depois saudamos Maria Santíssima na companhia, contemplando a Jesus com os olhos de Maria, né? E caminhando. Então a reza do terço, né? As contas do terço, elas simbolizam a nossa existência, o mundo, né? Sabe? Então a gente vai rezando, essas contas simbolizam a nossa caminhada no mundo. Vou rezando, contemplando Jesus, parei, faz 10 Ave Marias. Então agora eu vou honrar a Trindade. Então significa o quê? Que na nossa vida tudo nos leva à Trindade. Às vezes a gente dá pouca importância ao glória ao Pai, né? Mas o mais importante do texto é o glória ao Pai, é a glória da Trindade. Porque toda caminhada, né? Professei a fé, falei com o Pai juntamente com Jesus, o Pai Nosso, contemplei Jesus, e quando eu contemplo Jesus com os olhos de Maria, rezando as Ave Marias, eu desemboco no fim da minha existência, que é da glória a Deus, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e assim vai, né? Até chegar no final, né? É a grandeza do Rosário, né? Por isso então procuremos viver para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em tudo dar glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? O Dom Columba Marmion, eu sempre indico para vocês, ele tem um comentário muito lindo, né? Com relação à Trindade, que está lá no livro dele, Jesus Cristo e seus Mistérios, e diz o seguinte: ele era um discípulo de Santo Tomás, né? Ele resume numa catequese teológica tradicional sobre essa inefável geração eterna e temporal do Filho. Eis aqui uma maravilha que nos descobre a divina revelação. Em Deus há fecundidade, possui paternidade espiritual e inefável, é Pai, e como tal, princípio de toda a vida divina na Santíssima Trindade. Deus, inteligência infinita, se compreende a si mesmo perfeitamente, e em um só ato vê tudo o que é e tudo quanto há nele. De um só olhar abarca, por assim dizer, a plenitude das suas perfeições, e em uma só ideia, em uma palavra que esgota todo o seu conhecimento, expressa esse mesmo conhecimento infinito.
essa ideia concebida pela inteligência eterna, essa palavra pela qual Deus se expressa a si mesmo é o Verbo. A fé nos diz também que esse Verbo é Deus, porque possui, ou melhor dizendo, com o Pai uma mesma natureza divina. E porque o Pai comunica a esse Verbo uma natureza não só semelhante, mas idêntica à sua, a Sagrada Escritura nos diz que ele engendra, que ele gera, e por isso chama o Verbo de filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os livros inspirados nos apresentam a voz inefável de Deus que contempla o seu Filho e proclama as bem-aventuranças da sua eterna fecundidade. Diz o salmista: entre os esplendores sagrados, eu mesmo te gerei, como o orvalho antes da aurora. Tu és meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. Esse Filho é perfeito, possui com o Pai todas as perfeições divinas, salvo a propriedade de ser Pai. Ele é Filho, não é o Pai. E em sua perfeição, iguala ao Pai pela unidade da natureza. É Deus com o Pai. As criaturas não podem comunicar a natureza semelhante à sua. Aliás, só pode comunicar a natureza semelhante à sua um filho humano, né? É filho de um pai que apenas comunicou a natureza, mas não é o mesmo. Deus, ele engendra a Deus, gera a Deus, ele dá a sua natureza, e por isso mesmo, ele gera o infinito e se contempla na outra pessoa que é igual, e tão igual que ambos são um só Deus, pois possuem uma só natureza divina. É o Filho, e o Filho, ele esgota a fecundidade eterna, porque é Filho, pelo qual é uma mesma coisa com o Pai, unigênitos filhos, eu e o Pai somos um. E finalmente esse Filho muito amado, igual ao Pai, e contudo distinto do Pai, e pessoa divina com o Pai, como o Pai, ele não se separa do Pai. O Verbo vive sempre na inteligência infinita que lhe concebe. O Filho mora sempre no seio do Pai, que o gera. E esse amor do Pai e do Filho é uma outra pessoa. É o Espírito Santo, que não é gerado, mas procede do Pai e do Filho. Esse é o mistério, né? Que nós contemplamos, né? E diante da beleza do mistério, da beleza de tudo isso, a gente só E se a gente chega diante da natureza, diante de uma beleza da natureza, né? Chega lá numa cachoeira bonita, né? Linda, cachoeira bonita, né? Bel da Noiva, lá, né? Céu azul. Aqui na cidade a gente não tem uma graça que tem o pessoal do interior, são as estrelas. Dizia um padre astrônomo, amigo nosso: se você acende uma luz na terra, você apaga 1000 estrelas no céu. Não é? A gente chega lá no interior onde não tem luz, quase não existe mais um lugar onde não tem luz, não tem uma lâmpada, né? De noite, aquele tapete, é muito lindo. Quem já viu aqui? Oh, que bom, né? Pouca gente foi à roça. Olha no céu, mas aquele tapete, né? E a gente fica lá de boca aberta. E aquelas que a gente chama de estrela cadente, né? Que não são estrelas, caindo. Que coisa linda.
Isso é contemplar o que é apenas uma pegada de Deus, só um vestígio de Deus. E a gente fica, imagine um vestígio, né? Imagine o vestígio, é assim, imagine o próprio. É a beleza da Trindade. E que a gente já pode contemplar agora à luz da fé, e a gente vai contemplar face a face. Mas essa contemplação é algo tão belo, né? Santo Tomás disse que vai ser necessária uma luz própria em nós, que nos envolva para podermos conseguir contemplar, que é o que ele chama de Lumen Gloriae, luz da glória. Entendeu? Querem contemplar? Eu também. Então vamos um dia juntos lá. Tá bom? Então assim nós encerramos a nossa aula.